Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Vamos iniciar o módulo 7, que fala sobre seno, cosseno e tangente no ciclo trigonométrico. Eu sou o professor Davi e vou acompanhá-los nesse estudo. Bom, nós temos aqui o arco trigonométrico e foi convencionado que medidas de ângulo a partir desse ponto central A aqui, que seria o 0 grau, 0 grado ou 0 radiano, tem o seguinte sinal. Quando são feitos no sentido anti-horário, eles têm sinal positivo. E quando são feitas no sentido horário, eles terão sinal negativo. Então, medidas de ângulo no sentido anti-horário têm medidas positivas. Medidas de ângulo no sentido horário têm medidas negativas. O que vem a ser o seno? Imagine um ponto P, aqui da circunferência, que ele foi determinado como sendo pelo ângulo determinado aqui, é um arco AP. Esse ponto P faz uma projeção nesse eixo vertical aqui, que é chamado de eixo dos senos. E a medida daqui da linha central até o ponto da projeção é o que nós chamamos de seno desse ângulo. Os valores de seno nos quadrantes têm os seguintes sinais. Primeiro quadrante, positivo. Segundo quadrante, também positivo. Terceiro quadrante, negativo. E quarto quadrante, também negativo. Então aqui vamos dando uma volta aqui. O seno do ângulo 0, ou 360, a projeção dele aqui vai dar 0, então nós dizemos que o seno desse ângulo aqui, nesse ponto, vale 0. Continuando, um ângulo maior que 0 e menor que 90, à medida que eu vou caminhando com o arco aqui em direção do ângulo de 90 graus, a projeção vai aumentando aqui. Então o seno tem valor que pode ser maior do que 0 e menor do que 1. Quando nós atingirmos o ângulo de 90 graus, a projeção é máxima, é uma unidade aqui, ou seja, o seno de 90 é 1. Continuando o nosso caminho, indo de 90 a 180 graus, o que acontece? Agora, a projeção do ângulo, à medida que eu vou aumentando esse ângulo, a projeção vai diminuindo. Então o seno dos ângulos aqui tem valores que vão variar do valor máximo, que é 1, até o valor mínimo que vai dar aqui, que vai ser 0. Na posição de ângulo x igual a 180 graus, o seno desse ângulo vai ser 0, porque a projeção no ponto 180 é 0. Medidas de ângulo que são maiores que 180 e menores que 270 vão caminhar do valor 0 até o valor menos 1. Quando chegar em 270, vamos atingir o valor mínimo de seno, que é o ângulo correspondente a 270 graus, que tem seno igual a menos 1. Daqui, do 270 até o 360 graus, o valor negativo do seno vai diminuindo até o valor 0. Será maior do que menos 1 e menor do que 0. Chegando no seno igual a 0, numa volta completa de 360 graus. O cosseno de um ângulo é dado pela projeção do ponto B no eixo das abscissas aqui, e a projeção é medida do ponto O, que é o centro da circunferência, até a projeção do ângulo P. No cosseno, primeiro quadrante será positivo, o segundo quadrante negativo, terceiro quadrante negativo e quarto quadrante positivo. Se nós começarmos a volta completa aqui, o cosseno vai variar do valor 1 até menos 1 pelas seguintes passagens aqui. Iniciando no ângulo igual a 0, o cosseno é máximo, vale 1. À medida que eu for caminhando,
na direção de 90 graus, ele vai variar de cosseno menor do que 1 até o valor maior do que 0, porque em 90 graus o cosseno de 90 vai valer 0. Continuando, de 90 a 180, o cosseno varia de menos 1 até 0. O cosseno de 180 vale menos 1. De 180 a 270, o cosseno varia de menos 1 até 0. Em 270 graus, o cosseno vai valer 0. E depois de 270 até 360, o cosseno vai variar de 0 até 1. Chegando no valor máximo, em 360 graus, que é cosseno de 360, que é igual a 1. Já a tangente é a projeção desse ponto do arco determinado por P, sendo expandida, extrapolada até o eixo das tangentes, que é esse valor verde aqui. O valor das tangentes é primeiro quadrante positivo, segundo quadrante negativo, terceiro quadrante positivo e quarto quadrante negativo. Começando a nossa volta no sentido anti-horário pelo ponto de x igual a 0, do valor igual a 0, eu tenho tangente de x igual a 0. Para os valores que estão entre 0 grau e 90, a projeção vai dar uma tangente para o lado positivo aqui, para cima. Então nós dizemos que a tangente é maior do que 0. Em 90 graus, não existe valor de tangente. Por quê? A projeção daria uma reta paralela à reta das tangentes, ou seja, não haveria encontro. Então a tangente de 90 não existe. Já de 90 a 180 graus, a projeção da tangente dos ângulos nesse intervalo terão projeção negativa. Nós dizemos que a tangente de x é menor do que 0. Em 180 graus, a tangente de x vai valer 0, porque não há uma projeção. E de 180 a 270, nós vamos ter projeção positiva. Em 270 graus, assim como em 90, não existirá tangente de x, porque essa reta não cortará a reta das tangentes. E de 270 a 360 graus, a tangente será menor do que 0, porque sua projeção se dá aqui do lado de baixo. Finalmente, na volta completa, para x igual a 360 graus, a tangente vale 0. Vamos agora para os exercícios. Exercício de fixação. Os pontos P1, P2, P3 e P4 e P5 representam os arcos apresentados no círculo trigonométrico. Associe os pontos com cada um dos arcos. Bom, eu tenho aqui primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Os valores dos arcos estão escritos nas formas mais variadas possíveis. Como nós temos mais facilidade, mais costume de trabalhar com graus, eu vou transformar tudo isso daqui em graus, medidos no sentido anti-horário. Começando por π sobre 3 radiano, o π vale 180, 180 dividido por 3 dá um valor de 60 graus. 160 graus já está na unidade que nós estamos trabalhando. 2 radianos. 1 radiano tem um valor aproximado de 57 graus. 2 radianos vai ser 2 vezes 57, que vai dar um valor aproximado de 114 graus. Menos 100 graus é um ângulo que foi medido no sentido horário. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse menos 100, somar 360 nele, vai dar o valor de 260 graus. Menos 3,5 radiano, eu vou estar multiplicando por 57 graus, que é o valor de 1 radiano. Isso vai dar menos 85,5 graus.
que eu vou somar a 360 e vai dar o valor 274 graus e 30 minutos. Portanto, aqui está o ângulo de 60 graus, aqui 114, aqui 160, aqui 260 e aqui 274 graus e 30 minutos. Portanto, letra A é o P1, letra B é o P3, letra C é o P2, letra D é o P4 e letra E é o P5. No exercício número 2, caiu na FATEC, diz o seguinte: na circunferência trigonométrica abaixo, considere o arco AM na medida π sobre 3 radianos. Então, ele faz um monte de alegações aqui. Vamos primeiro partir da simplicidade. Vamos transformar π sobre 3 radianos para graus. π sobre 3 radianos é igual a 180 dividido por 3, que é igual a 60 graus. Ok. Vamos pensar agora nos ângulos que nós podemos... Vamos pensar no ângulo de 60 graus e nas suas medidas de seno, cosseno e tangente. Seno de 60 graus é raiz de 3 dividido por 2. É o valor mn. Vendo aqui? Cosseno de 60 graus vale meio. Cosseno de 60 graus é indicado por ON. Tangente de 60 é igual a raiz de 3. É indicado por AP. Bom, ele fala para a gente assim: AP é igual a 1. Não, está errado. AP é igual a raiz de 3. MN é igual a raiz de 3. Não. MN é igual a raiz de 3 dividido por 2. ON igual a 2. Não. O ON vale meio, é o cosseno de 60. AN igual a 1/3. Também não. Por quê? Se ON vale meio e essa distância daqui até aqui é 1, então essa parte aqui vale meio e essa vale meio também. Então, por eliminatória, nós chegamos ao OP, que vale 2. Mas mesmo assim, vamos calcular o valor de OP. Eu tenho que a tangente de 60 vale raiz de 3 e o OA, essa distância OA, vale 1. Então nós temos um triângulo aqui, onde essa distância vale raiz de 3 e essa vale 1. Usando Pitágoras, nós vamos ter que o OP igual a 2. Esse exercício E, ele deu aqui uma expressão, seno de π sobre 2 mais secante de π mais cosseno de 3π sobre 2, dividido por tangente de π mais cosseno de 2π mais cotangente de π sobre 4. Qual é a minha dica? Transforme os ângulos em radianos em graus, que nós estamos mais acostumados a trabalhar com eles. Então vai ficar seno de 90, secante de π é 1 sobre secante, vai dar 1 sobre cosseno de 180, depois 1 sobre seno de 270, tangente de 180, cosseno de 360 e 1 sobre tangente de 45. Agora basta colocar os valores de cada um desses senos, cossenos e tangentes aqui. Você pode ver aqui, os valores foram colocados, agora é só fazer as continhas algébricas aí. 1 menos 1 menos 1 sobre 0, 1 mais 1. Resposta vai dar menos meio. É a resposta do exercício. Certo, galera?